Eu gostaria de, nesta noite, repartir e compartilhar com vocês uma palavra que eu tenho convicção que é do coração de Deus para o nosso coração do homem. Deus fala aos homens, Deus fala às mulheres, mas há uma autoridade que é dada ao homem por princípio de criação, e a Bíblia diz que Deus criou primeiro o homem, depois é que criou a mulher. Criou a mulher para que a mulher fosse uma ajudadora. Mas o homem, ele tem uma tendência que é o isolamento, que é o se isolar. Ou às vezes se sentir só. E eu quero ler um texto que está no livro de Números, capítulo 11. E diz assim, versículo 14, Moisés está fazendo diante de Deus uma queixa. Ele diz assim, eu sozinho não posso levar a todo esse povo, porque é muito pesado para mim. E o versículo 15 ele diz, e se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixa ver esse mal. Eu acho aqui interessante o seguinte, ele está dizendo, Deus, me mata, porque eu estou carregando esse povo sozinho, então me mata, me tira a vida. Essa oração, que ele faz no momento que ele está passando uma pressão muito grande, e não é apenas a mulher que tem pressão, a mulher tem uma pressão, ela começa a chorar, ela fala com um, fala com o outro, e a mulher ela se abre quando ela tem problema, ela se abre com facilidade. Já os homens têm um pouco mais de dificuldade para se abrir, para contar, para abrir o coração e contar as batalhas e as lutas que ele enfrenta. Então o homem ele pensa o seguinte, eu vou matar no peito. Eu não vou contar que eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma fraqueza. Eu mato no peito e eu resolvo. E aí engole. E fica para ele. E não reparte. Porque ele acha que ele é forte. Ele acha que ele é valente. E ele não pode contar que tem uma luta, que tem uma fraqueza. Com isso, gente, a estatística vai mostrando que o homem morre mais cedo. Tem muito mais viúvas do que viúvos. Porque a mulher, ela se abre. E no se abrir e compartilhar e repartir, a mulher, ela tira um peso de cima dela. Mas o homem se fecha. E isso que vai doendo dentro dele, faz com que ele venha morrer mais cedo. Venha embarcar mais cedo. E Moisés depois ele continua dizendo, me tira a minha vida. Depois Deus diz para ele no verso 16, disse o Senhor a Moisés, ajunta 70 homens de Israel. 70 homens, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Verso 17, então eu descerei, ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não leve. Para que tu sozinho não leve. Então guarda no teu coração, para que você sozinho não leve. Gente, você não precisa carregar sozinho o fardo. Você não precisa carregar sozinho, achando que dá conta. E é um orgulho masculino, eu não preciso de ajuda de ninguém. Uma das coisas que revela orgulho na vida de uma pessoa é achar que não precisa de ajuda, que não precisa de ninguém. E há aquela tendência depois de se isolar, ficar isolado, e aí não compartilha. E é isso que eu quero falar nessa noite. O que nós somos? Uma ilha ou um continente? O que você é, uma ilha ou um continente? Bem, na mesa que você está, pergunta eu para alguém que está perto da tua mesa, pergunta, o que você é, uma ilha ou um continente? Bom, você pode dizer o seguinte, eu não sei o que é ilha, eu não sei o que é continente, dentro dessa palavra.
Uma ilha eu sei o que é. É um punhado de terra cercado de água, né? Tranquilo. E o continente, o que é? De repente está a ilha ali, quem já passou por Santa Catarina, né? Tem a capital que é Rio de Janeiro, né? Não, vamos lá, né? De história a gente conhece tudo, né? Matemática também, não, gente. Florianópolis é uma ilha. E, obrigado, Sandro. Então é uma benção. Então é um continente, não é uma ilha. A ilha ela é isolada. Continente, por exemplo, o Brasil é um continente. Emendado com o Uruguai, com a Argentina, emendado com o Chile, com o Paraguai, forma um continente. Mas uma ilha ela é separada, ela é afastada. Ela está no meio do mar, mas ela não está ligada com o continente, ela está isolada do continente. Né? Eu tive a graça, a oportunidade de casar com minha querida esposa, a Luciana, e ela morava na ilha chamada Ilha da Pintada, onde mora o meu cunhado, esse aqui, que eu disse, quando ele estava comprando a rifa, um deles foi ele que levou, né? Foi ele que levou. E eu digo, agora não vai sobrar para ninguém, né? Mas vamos concorrer com ele essa noite. Né? O meu cunhado, ele mora numa ilha, certo? Para chegar de lá, só de barquinho. Não, agora tem as pontes. Mas uma ilha, ela é separada por águas. Já o continente, não, uma parte bem grande. Então, o que é? Ilha é alguém que vive isolado. Ou podemos dizer assim, é alguém que prefere, deseja e quer viver isolado. O continente, ele é grande. A ilha é pequena. Continente é o quê? É uma grande massa de terra. Uma enorme massa de terra cercada por água. A ilha não, é uma pequena quantidade. Às vezes até nos desenhos a gente vê, né, aquelas ilhas assim, só com um coqueirinho, né, e um homem barbudo lá naquela ilha. Né? Mas, gente, quem vive isolado, vive menos, sofre mais. Tem aquele filme que deu o Náufrago. Né? Quantos assistiram aí o Náufrago? Né? Ficava lá aquele Tom Hanks, né, que interpretou o Náufrago. E ele, para não se sentir isolado, ele criou um personagem. Qual era o personagem? O Sr. Wilson, né? Aquela bola, ele pintou, arrumou, ajeitou, e ele conversava. Né? Para não se sentir e não viver isolado, não viver sozinho. Porque é ruim ser uma ilha. Uma ilha não é benefício ser uma ilha dentro disso que nós estamos falando. E agora, gente, o que acontece? Né? Eu acredito, se você está aqui, você não é uma ilha. Porque você deseja estar junto com outros. Você prefere estar junto com outros homens, né? Centrar a tua vida, né? Junto com pessoas que estão buscando alguma coisa a mais para a sua vida. Eu sei que você não está aqui porque tem janta na sua casa também. Quem sabe tinha lá uma lasanha, quem sabe, né? Mesmo seja lasanha de quarta-feira, de terça-feira, meia dormidinha já. Não, você tem janta em casa. Mas você está aqui porque você não é uma ilha, amém? Então, graças a Deus, você não é uma ilha. E você não deseja ser uma ilha. Agora, da parte de Deus também, gente, Deus não deseja que nós sejamos uma ilha. Por que Deus não deseja que nós sejamos uma ilha? Porque quando Deus criou ao homem, segundo a sua imagem e a sua semelhança, Deus viu que o homem estava só. E Deus criou então Eva, uma ajudadora, para que ajudasse ele nas tarefas e fosse companheira. Então a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Deus diz assim, ó, não é bom que o homem viva só. Uma vez eu já falei aqui sobre isso aí. Que o texto fala a respeito do casamento, mas a solidão, ela é algo no ser humano. É algo que o homem sofre com isto. E aí Deus faz alguém, uma mulher, para ser sua companheira.
Mas depois vem os filhos, aumenta a companhia, fica mais alegre a casa, o lar, a família, que vai se constituindo, vai se erguendo, mas o próprio Deus vê o seguinte: não é bom viver isolado, não é bom se isolar. Nós vamos encontrar também na Bíblia, lá em 1 Reis 19, um homem chamado Elias. Elias, ele se sente isolado, e por causa disto vem uma depressão. Ele se sente deprimido, angustiado, não tinha um psicólogo, um profissional, né, alguém com quem ele pudesse conversar. E esse homem, chamado Elias, ele vai diante de Deus, ele faz a sua oração, e ele diz: Deus, eu tenho sido muito zeloso por ti, pela tua lei. Os filhos de Israel todos te abandonaram a tua aliança. E ele dizia: eu fiquei só, eu fiquei só. E aí chega o momento em que esse homem que se sente só, ele deseja a morte. Vamos perceber que Moisés, ele deseja a morte, porque ele pede para Deus: Deus, me mata. Sentia só, sozinho. Ele diz: eu sozinho não consigo levar todo esse povo. Depois ele diz, agora Elias, ele diz: Senhor, eu fiquei só. E ele pede para Deus a morte. Ele diz: Deus, me mata. Por quê? Uma ilha, sozinho, para resolver os seus problemas. Eu acho tão lindo, meus amados, que aqui na igreja nós trabalhamos com isso aqui, ó, lado a lado. E é o nosso desejo de implantar para toda a igreja, cada um ter um irmão de discipulado, cada um andar ao lado de alguém, ser acompanhado, para não andar sozinho. Porque o foco de Deus, o querer de Deus e a vontade de Deus, não é que venhamos ser isolados. Aí nós encontramos homem de Deus, Moisés, um profeta, andando sozinho e pede a morte porque ele está isolado, mesmo no meio de tanta gente. Mas ele não tem com quem se abrir. Ele não tem com quem repartir a carga. Aí nós encontramos depois Elias, alguns séculos depois, a mesma situação, sofrendo o mesmo dilema, dizendo o seguinte: eu sou um homem sozinho. E ele pede a morte para Deus. Gente, tem um ditado, uma expressão, que diz que uma andorinha só não traz verão, ou não faz verão. Na realidade, a interpretação disso é o seguinte: as andorinhas, elas vão voando em bando, né? E aqui elas estão voando para o lugar mais quente, certo? Então, é sinal que vai vindo o verão, que o verão está chegando, o verão está se aproximando. Mas ver uma andorinha sozinha não é anúncio de verão, não. Pode ser que ela esteja perdida. E às vezes o homem, sozinho, ele pode estar perdido, sem rumo, sem direção. Nós sabemos também, gente, no próprio organismo, as células, os tecidos, os órgãos, uma única célula, ela não realiza uma determinada função sozinho. É preciso o quê? É preciso um conjunto de células, de várias, milhares e milhares de células, atuando para formar os tecidos e os órgãos. Sabemos também que o motor ele não é uma única peça. Você abre ali o motor, você vai encontrar muitas engrenagens que fazem o motor funcionar e faz o carro andar. Tem todo um processo. Uma peça sozinho não vai ser motor. Um parafuso isolado não vai construir nada. Ele precisa de algo mais. A vida, irmãos, o projeto de Deus é algo funcional para o ser humano, para o homem. Mas nós não podemos ser uma ilha. Nós precisamos ser um continente. Nós não devemos ser uma ilha, nós precisamos ser um continente. Uma parte maior, emendado, grudado junto, para somar e para construir. Um fio sozinho, um fio de aço sozinho, não forma um cabo de aço. Sozinho, ele não é um cabo de aço, é só um fio de aço. E aí você vai ver a tecnologia, por exemplo, das pontes. Existe uma ponte que o vão dela, da cabeceira de um lado a outro, dá mais de 1000 metros de distância. 1000 metros de distância sem nenhuma coluna no meio. Não sei se é 1.300 ou 1.700 metros de distância, enorme. Uma gigantesca de uma ponte, sem nenhuma coluna no meio. O que sustenta esta ponte enorme de milhares e milhares, milhões de toneladas? Cabo de aço. Entrelaçado, um no outro, ele dá mais resistência.
Um fio de aço sozinho, ele pode levantar, por exemplo, 200 quilos, mais 2 ou 3 entrelaçados, gente, ele é multiplicado a resistência e a força. Então, o querer de Deus, a vontade de Deus, não é que você seja uma ilha, mas que você seja um continente. Amém? Uma palha sozinha não faz vassoura. Vassoura de palha, não tem um monte de palha junto? Como é que constrói? Como é que vai varrer? Como é que vai fazer? Uma palha sozinha não faz. E assim a vontade de Deus, o querer de Deus é isso. E Deus nos criou para nós vivermos em conjunto. Por isso que não é bom o homem viver isolado, o homem estar isolado, sem amigos, sem os seus filhos, sem a sua família. E é melhor ter a companhia, diz a Bíblia lá no livro de Provérbios, é melhor ter a companhia do que estar sozinho. E o texto ainda diz assim, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas, se um cair, o amigo ajuda a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem ajude, vai ficar enterrado naquele buraco que ele caiu lá, sem pedir socorro, sem ter aonde gritar por socorro, sem ter ninguém para ajudar. Caído naquele buraco, naquele poço ali, sem ter alguém para estender uma madeira, um cipó, uma corda, uma escada, ele vai morrer. Ele vai sofrer porque não tem alguém. Gente, o chamado de Deus é isto, para que não venhamos viver sozinhos. Ele também diz assim, 2 dormir juntos vão se manter aquecidos, como porém se manter aquecido sozinho. Um homem sozinho, ainda nos diz o texto, pode ser vencido, mas 2 consegue defender-se. E o texto de Eclesiastes, capítulo 4, 9 ao 12, diz que o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Aí eu trago uma pergunta para a nossa reflexão. Por que nós nos isolamos? Por que alguém se torna uma ilha? Por que alguém se isola? O que me faz ser uma pessoa que tem uma tendência de me isolar? E eu trago uma das respostas. Talvez você também encontre alguma outra e possa ajudar na construção desta palavra. Vergonha. Tem pessoas que elas têm vergonha. Tem pessoas que elas se subestimam e elas se isolam. Talvez por uma humilhação. Tem pessoas que elas têm vergonha na escola, foram humilhadas na escola, e ela se retrai, e ela se isola, por causa de uma humilhação. Uma humilhação que você sofreu em público na tua infância, você não esquece até hoje. Está gravada na tua memória, na tua lembrança, no teu consciente. Às vezes você acorda com isso, às vezes você dorme com isso. Uma humilhação. Uma humilhação faz com que você se retraia, que você se esconda. Um elogio leva a pessoa a se mostrar mais ainda. Ela tem vontade de estar junto por causa do elogio. Elogio é aceitação, não é rasgação de seda, como se dizem. Mas é valorização da pessoa. Todo mundo precisa e necessita de elogio. Um lugar que você é benquisto, é amado, é elogiado, você se sente bem. Porque estimula você a ir para frente. No trabalho, um elogio que você recebe faz com que você melhore o teu trabalho. Você se sente mais impulsionado a fazer mais ainda e melhor por causa do elogio. Então a vergonha nos isola. Às vezes por não ser atendido, a pessoa se isola. Às vezes também no coração por expectativa mal direcionada que gera frustração. Sonhou tanto com uma coisa e não conseguiu. Aquela expectativa criada frustrou a vida da pessoa. Mas é um relacionamento que não deu certo. Também o segundo relacionamento não deu certo. Terceiro relacionamento também não deu certo. E daqui a pouco você olha, eu não quero namorar mais ninguém, eu acho que eu vou viver solteiro, eu vou viver sozinho, eu vou me isolar, porque eu não quero sofrer, eu não desejo sofrer. E a pessoa ela vai se colocando dentro do seu caracol, que nem um caramujo. E vai se tornando uma ilha. Mas o projeto que Deus tem para você é que você seja um continente e não uma ilha.
Também a pessoa se isola pela baixa autoestima, ou autoestima baixa. É uma propaganda, uma publicidade de uma bebida, em que uma mulher bonita, ela olha para um cidadão ali, e ele olha para ela, os olhares se cruzam, e ela faz sinal para ele, para beber alguma coisa depois. E ele olha para um lado, olha para o outro, para ver, não é comigo, não é comigo. E aí ele olha de novo, e ela faz a chamada de novo, né, que era ele mesmo, né, para tomar uma depois, dar uma saída. E ele olha, e ele pergunta assim, faz sinal assim, eu? E ela faz assim, sim, você. E ela diz, você beber, tomar comigo depois. E ele, eu? E de tanto ele ia fazer isso, porque a propaganda está falando assim, alguém com uma baixa autoestima. E aí daqui a pouco é um cidadão do lado, diz, você mesmo. Daqui a pouco é 3, 4, 20 pessoas apontando que era para ele. Por que às vezes as pessoas elas não se acham dignas de receber alguma coisa? Problema da baixa autoestima. E ela vive isolada. Aquela pessoa que pensa, não, eu sou errado mesmo, nada dá certo comigo. Finge que está bem, mas está mal. Sempre com vergonha. Sempre se colocando dentro do seu caracol. E essa pessoa com vergonha, então ela não se expõe. Por que ela não se expõe? Ela tem medo de se expor. Problema da autoestima baixa. Vive uma pessoa sendo insegura, acha que não vai dar certo, não vou arriscar, não vou sofrer. E aquela pessoa, por viver insegura, não quer se expor, então não quer aparecer, ela fica escondida. Então o homem é um ser social, porque Deus nos criou assim. Deus não nos criou para sermos uma ilha, mas Deus nos criou para ser um continente. Então, com a autoestima baixa, o que acontece? Não acredita mais em si, não acredita que vai conseguir. Vive inseguro, se vê como ruim, acha que vai fracassar mais uma vez. E aí a Bíblia fala a respeito de um homem chamado Gideão, que Deus espelhou, você vai fazer com que Israel tenha vitória contra os inimigos midianitas. E ele diz, eu? Diz, você mesmo. Não, senhor, não dá, eu sou o menor da minha tribo, o menor da minha casa, e é o problema da baixa estima baixa. Ele não se achava capaz, não se achava competente para isso, até que Deus faz algumas provas com ele e mostra que ele vai ser um homem usado por Deus. E Deus honra aquele homem. Estava isolado, com medo, trancafiado, mas Deus restaura a autoestima dele. E é o querer de Deus, gente, que os homens não vivam com a sua autoestima baixa, mas que os homens enfrentem os seus desafios, porque o propósito de Deus não é viver solitário, ou também como Saul, o rei Saul, primeiro monarca de Israel, que ele foi se esconder, se achava que não era capaz, mas Deus tinha escolhido ele para uma obra. E eu digo nesta noite, você é capaz, não porque você tem força, mas porque Deus está investindo na sua vida, Deus tem um plano contigo, Deus tem uma obra na sua vida, e Deus vê na tua vida o seguinte, você é capaz. Não podemos dizer, não, mas eu não posso, eu não sou capaz por causa disso, daquilo. Gente, é Deus que opera, é Deus que faz, é Deus que realiza. Convém nos entregar totalmente na mão de Deus. Amém? Outras coisas que também nos faz querer ser uma ilha, mas se sente acuado, acusado, fracassado também. Por exemplo, quando Adão pecou, lá no jardim onde Deus colocou ele, Deus o criou, a Bíblia diz que ele ouviu a voz de Deus, ele se escondeu. E a Bíblia diz porque ele teve medo. E o medo nos faz ser uma ilha. Agora, esse medo foi provocado da desobediência, fez uma coisa errada. Há pessoas que se tornam uma ilha porque fazem uma coisa errada. E tem medo da verdade vem à tona. E aí se descobrir que vai ser da minha vida, então prefere viver escondido, oculto, prefere viver isolado, mas o propósito de Deus, gente, que tudo venha às claras e que seja liberte todo qualquer espírito de medo. Deus leva Adão a confessar para libertar ele daquilo que ele estava fazendo, sendo uma ilha escondido atrás de uma árvore. Então o homem é uma ilha quando se sente sozinho,
quando prefere às vezes ser sozinho, quando não tem ninguém do seu lado. Aí nós encontramos também Davi. Davi iria morrer, mas não morreu. Por que Davi não morreu? Quando a Bíblia menciona que ele foi lutar contra os filisteus e de repente agora veio um gigante e ele já estava sem forças, de repente agora um amigo que estava perto dele, chamado Abisai, chegou ali e defendeu, bem na hora que ele ia morrer, que ele ia ser morto pelo inimigo. Agora, gente, o que houve de salvação para Davi foi porque ele tinha um amigo, ele não estava sozinho, ele não era uma ilha. E é importante mais para conosco, nós, gente, não sermos uma ilha, mas sermos um continente. E para encerrar, ok? Uma ilha é aquilo que se fecha, e eu entendo que nós precisamos dos outros, ok? Ninguém é feliz sozinho. E uma coisa que eu digo assim, se me oferecer um jantar lá aqui na Schneider, né? Oferecer um jantar para mim comer sozinho, mas me oferecer para comer batata frita com a minha família, ou comer somente uma massa, ou apenas um arroz com ovo frito, com a minha família, eu prefiro estar com a minha família do que comer tão bem, mas comer sozinho. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém consegue ser feliz sozinho. Se você pudesse ganhar 1 milhão, mas você tivesse que eliminar todo mundo da face da terra e só você agora na face da terra, e você teria 1 milhão. Eu pergunto, você ficaria com 1 milhão, mas sozinho, não tivesse mais ninguém na face da terra? Qual seria a sua resposta? Eu prefiro ter 1 milhão. A 1 milhão, eu vou comprar um carrão. Tá, você vai comprar onde? Com quem? Não tem nem vendedor para te vender. Não, mas eu vou me expor, passeando com o meu carrão, assim, todo mundo admirado. Quem? Não tem ninguém para admirar. Ah, mas eu vou comprar uma casa grande e levar minha família. Não, você não tem família, você é sozinho. Não adianta, gente, não existe felicidade sozinho. O propósito de Deus é que sejamos felizes, mas sendo um continente e não sendo uma ilha. O propósito de Deus, gente, na nossa vida, é que venhamos ter relacionamentos restaurados. A pessoa, quando ela não perdoa, ela começa a se isolar. É mais fácil você perdoar dentro da família, mas conviver, do que viver isolado. Ninguém é feliz sozinho, ok? Diga comigo, ninguém é feliz sozinho, ok? Mas se você quiser fazer uma experiência, ficar sozinho, rico, milionário, não tem chance, gente. Não tem chance. Ninguém é feliz sozinho. Felicidade existe quando a gente compartilha. Jesus, o nosso amigo fiel e verdadeiro, deu a vida dele por nós. Entregou a sua vida por nós. E ele disse uma coisa. Eu vou para o Pai. E Jesus disse, eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar para vocês. Para que onde eu estou, vocês estejam juntos. Jesus não quis viver sozinho. Como é que Jesus começa o ministério dele? Independente? Não. Ele escolhe 12 homens. 12 homens. Para quê? Para fazer o seu trabalho. Jesus não trabalha sozinho. Deus não trabalha sozinho. Jesus não foi uma ilha. Jesus sempre estava junto com alguém. Mesmo com um pecador, Jesus estava comendo com pecadores. Jesus nunca foi uma ilha. E aí ele disse o seguinte, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar, porque eu não sou uma ilha. Eu vou trazer vocês junto comigo, para morar junto com o Pai. Propósito de Deus, nunca sejamos uma ilha. O céu não é uma ilha. A vida com Deus não é uma ilha. A vida alegre, abençoada por Deus e feliz, não é ser uma ilha, mas ser um continente. Nós precisamos dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Por isso que Paulo fala muito uns aos outros. Servi uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Uns aos outros, meus amados, é a base de firmamento, né, do relacionamento que encontramos nas epístolas tanto de Paulo, Pedro e João. E de Tiago também. Então nós precisamos de alguém. Amigos que a gente vai construindo, amizades, né, que vão enriquecendo e que nos fazem andar mais um pouco, né? Então é tão bom quando a gente tem alguém, nós não somos uma ilha,
e alguém que não nos deixa desistir. Diz, ó, meu amigo, vamos lá, vamos em frente. Quando nós temos um companheiro, um discipulador, diz, olha, vamos em frente, vamos avante, não desiste, não para, não está na hora de parar, vamos em frente, vamos prosseguir. É tão precioso assim. Aquelas pessoas que nos estimulam a avançar e não parar, mas prosseguir. Ok? E finalizando mesmo, que eu disse que ia finalizar e não finalizei, Jesus é o amigo que mais nós precisamos. Há uma canção que cantamos, que Jesus é o amigo certo nas horas incertas. Esse amigo nunca nos abandona. Mesmo indo para o Pai preparar o lugar, ele disse o seguinte, eu não deixarei vocês órfãos. Evangelho de João, capítulo 14. Eu não vou deixar vocês órfãos. Quem é um órfão? É a pessoa mais pobre, de maior necessidade, de maior carência. Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém por ele. Não tinha ninguém para ajudar ele. Ele era sozinho. Um órfão é uma ilha. E Jesus disse, olha, eu não vou deixar vocês uma ilha, não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou enviar o Consolador para estar com vocês. E aí o que aconteceu? Jesus veio até nós. Deus, a Bíblia diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que não sermos uma ilha. O propósito de Deus, para você homem, para nós homens, é não sermos uma ilha. João 14,16, Jesus diz então que não nos deixaria órfão, e em Salmo 68, verso 15, versículo 5, a Bíblia nos diz ali que Deus ele é pai dos órfãos e defensor das viúvas. Okay? Então que não venhamos ser uma ilha, que não nos tornamos uma ilha, mas se nós nos afastamos, nós vamos sendo uma ilha, né? Porque a ilha ela é afastada do continente, né? Vive sozinha, vive isolada, né? E que nosso coração tenha esse desejo de estar sempre perto de Jesus, porque Jesus não é uma ilha, ele é um continente, e tem muito lugar no coração de Jesus. A Bíblia fala de um moço, que ele disse para o seu pai, pai, me dá parte da minha herança que eu quero ser uma ilha, eu não quero ser mais continente. E ele sai, o pai dá metade da herança, o direito, aliás, que ele tinha da herança, não metade, dá o direito dele, ele vai. Lá ele desperdiça todos os recursos que ele ganhou do pai, todo o dinheiro, e agora começa a passar necessidade. E começa a passar a privação. Por quê? Porque se tornou uma ilha. Mas disse, ó, vou voltar para o meu pai. Vou voltar a ser um continente. Porque lá, até o mais necessitado tem uma boa comida e tem roupa para vestir. Diz ele, eu já sei, eu vou voltar para o meu pai. Não quero mais ser uma ilha. Eu quero ser um continente. E aí nós encontramos o que é a restauração. Porque ele voltou ao Pai e deixou de ser uma ilha. Amém? Que Deus abençoe muito a tua vida. Deus abençoe grandemente a tua vida. Deus tem um propósito com você. Nesta noite, Deus começa um propósito e uma caminhada. De você não ser uma ilha, mas você ser alguém ligado ao Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Convido vocês para nós ficarmos em pé. Eu quero orar a Deus e a comida que nós vamos comer é deliciosa, saborosa, mas nós precisamos também da palavra de Deus entrando na nossa vida e construir os valores que Deus tem para nós como homens, amém? Homens de valor, homens de honra, homens que Deus honra e homens que precisam também aprender a se honrar, não sendo uma ilha, mas sendo um continente, amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te adoro, te louvo, te bendigo, obrigado por cada um dos homens que nesta noite vieram, Senhor, aqui, homens que não desejam ser uma ilha, homens que lutam na vida, meu Deus, e batalham na vida. Ajuda, meu Deus, que esses homens não andem sozinhos, não vivam sozinhos, Pai, que o Senhor coloque ao lado deles, junto deles, Pai, alguém, meu Deus, que sempre esteja, meu Deus, a ouvir, a compartilhar, a chorar junto, porque a Tua palavra diz que nós devemos chorar com os que choram e devemos nos alegrar com os que se alegram. Como é bom, meu Deus, não ser uma ilha, ser um continente, ter com quem compartilhar as alegrias das bênçãos que o Senhor dá. Obrigado, meu Deus, por cada homem que está aqui, Pai, aquele que veio pela primeira vez, Senhor, no Homens de Honra. Abençoa a casa deles, abençoa a vida deles, abençoa a vida profissional de cada um. Senhor, se alguém está aqui, Senhor, e está enfrentando um momento tão difícil na sua vida, Pai,
quem sabe na área financeira, quem sabe o desemprego. Estende a tua mão, Senhor, e faz, Senhor, um milagre nesta noite, Senhor. Que a porta do emprego se abra, meu Deus, se abra, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Amanhã é sábado, depois da manhã é domingo, segunda-feira, meu Deus, segunda-feira em diante comece, meu Deus, uma grande porta se abrindo para eles, Pai. Estende a tua mão e manifesta o teu milagre, Senhor. Se alguém tem algum problema tão sério na família, Senhor, e que o faz ser uma ilha, Senhor, transforma nesta noite e traz cura, meu Deus, e traz restauração. Obrigado, meu Deus, porque a maior dificuldade que tínhamos era a nossa separação de Ti, Senhor. Porque estávamos desgarrados e longe de Ti, mas por causa do Teu amor, Senhor, o Senhor estendeu sobre nós, trazendo o Seu perdão e a cura, meu Deus, para não sermos uma ilha com relação a Ti. Obrigado, meu Deus, agora nos guarda na Tua mão, Senhor. Oramos e pedimos, Senhor, a Tua bênção sendo derramado sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, sobre a nossa família e os nossos planos. Assim oramos, assim te pedimos em nome de Jesus.